Os pessoal, sou o CC Rogério Baltazar e vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, compartilhe o vídeo se puder. Não se esqueça de me seguir no Instagram, sensei_Rogério_Baltazar, ou TikTok, às vezes eu coloco algumas coisas lá também, que é Sensei Rogério Baltazar apenas. Enfim, e vamos para mais um vídeo no canal aqui. Hoje eu quero falar, fiquei com vontade de falar um pouco, sobre como algumas crianças, para quem dá aula de infantil aí, né, talvez se identifique com isso e tal, né, mas como algumas crianças, elas demonstram um bom caráter, e já vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Um bom caráter desde cedo, e eu acho isso muito incrível, porque as crianças, e não é que outras não demonstram mau caráter, mau caratismo, não é isso, né? Mas tem algumas que se destacam por ter uma, você percebe que já tem uma índole de que é assim, que eu acho assim incrível, e isso é uma coisa muito sutil de se perceber. Por exemplo, vou citar um exemplo, existem inúmeros exemplos, né? Mas eu vou citar um exemplo que me veio à cabeça e que me fez querer fazer esse vídeo. Em primeiro lugar, as crianças, a maioria delas são competitivas, algumas nem tanto, né? A maioria delas são competitivas. Eu sou um professor, eu sou muito favorável a incentivar a competição entre as crianças. Eu não sou favorável a esse negócio de não vai competir, de competição que eu digo, não estou falando de competição de campeonatos, exatamente, está falando de competições dentro da academia, com brincadeiras competitivas e tal, esse tipo de, enfim, incentivar a competição dentro da aula, né? Eu sou completamente favorável, e eu sou completamente favorável a eleger um vencedor. Quem venceu, você fala, esse venceu e esse perdeu. A criança que perdeu muitas vezes vai chorar, muitas vezes vai ficar triste. Só que a vida é assim. Assim você cria uma geração que não está acostumada a perder. Essa é uma das principais lições do karatê, eu acho. Que você aprende desde criança, que você aprende a perder, isso é tão importante, talvez até mais importante do que você aprender a ganhar. Aprender a ganhar é fácil, aprender a perder porque você tem que entender que você vai perder na sua vida, né? Raramente a pessoa não vai ganhar tudo na vida, não vai perder nada, tudo vai dar certo. Que se acontecer isso, ótimo, né? Mas se você cria uma geração que desde criança tá acostumado só a ganhar, só ter o que quer, porque se chorou vai dar certo. E os pais são muito responsáveis por isso, tá? Muito responsáveis mesmo. Daí chega na adolescência, no início da fase adulta, quando as coisas começam a dar errado, ou uma coisa dá errado, seja no amor, seja no trabalho, pronto, quer se matar. Quer se matar, que acha que a vida já não vale nada, porque perdeu alguma coisa, entendeu? Então, e não é assim. Então, isso é muito importante para a vida. Eu considero muito importante a criança saber perder, sabe que ela vai que ela pode ser que ela perder, e se ela perder, não é o fim do mundo, né? Então, dito isso, eu sempre incentivo, principalmente nas aulas dos menores, né? Das crianças, bem menores, competições e tal, faço umas competições aqui ou ali, de corrida e tal, né? No meio da aula, né? Até porque competições divertidas, assim, né? Até porque tem que ter brincadeira na aula, brincadeiras competitivas, acho que é o termo mais correto, né? Tem que ter brincadeiras na aula de infantil de 6, 7, 5 anos, 8, porque senão a aula fica muito maçante, né? Então eu vou citar um caso que eu já vou dizer o que eu quero dizer com esse negócio de caráter que eu falei, né? Eu tenho um aluno lá, existem vários casos, tá? Mas esse é um caso que eu pensei para fazer esse vídeo. Tem um aluno lá, não vou citar nomes e tal, né? Mas tem um aluno na aula de eu acho que é de 5 a 10 anos, 5 a 10 anos. Ele tem um lá que ele tem 7 anos, já treina já há uns 2 anos comigo, né? Já treina desde os 5 anos. E ele é extremamente competitivo, sabe? É rápido pra fazer as coisas. Eu sempre numa competição de bolinhas, né? Eu coloco uma argola com uma bolinha de um lado, uma argolinha com uma bolinha do outro, e do lado igual, né? E coloco 2 alunos, e quem pegar, coloco 3 bolinhas na frente, assim, quem conseguir correr pelo tatame inteiro, um tatame grande, né? Correr e voltar com uma bolinha de cada vez. Quem terminar primeiro ganha, né? Uma coisa bem simples e tal, porém que as crianças gostam muito. Porque lá elas competem daí, né? E enfim, né? Eles gostam, e como eu disse, tem aluno que gosta, é competitivo, mas se perder não liga, isso é ótimo. E tem aluno que é competitivo, tem aluno que não é competitivo, de perder ou ganhou, não tá nem aí. E tem aluno que esse que é o caso mais sério, né? Que é competitivo, e se perder chora, fica triste e tal. Só que nesse que é onde tem que mais trabalhar pra mudar assim já. E mudam, né? E enfim, tem um aluno lá
um aluno tem 7 anos, competitivo pra caramba, né? Tem um amiguinho dele, que é muito amiguinho dele, né? Que tem 6 anos. Só que tem 6 anos, mas a diferença pra esse de um ano só, ele é bem mais infantil, sabe? Bem mais infantil assim, né? Então, tipo assim, ele... Daí quando ele perde, às vezes ele não liga, ou não demonstra ligar, e algumas vezes ele chora. Ele não chora de maneira escandalosa, ele fica no cantinho lá, chorando sentido e tal, né? Fica triste, né? E daí eu tenho já maneiras de lidar com isso, né? Mas enfim, daí o que eu quero dizer? Esse outro aluno que é competitivo e que o de 7 anos, né? Esse de 7 anos, quando vai disputar com o de 6, ele às vezes ganha e tal, e o outro fica triste, né? E só que na maioria das vezes o que ele faz? Ele, em vez de ganhar, ele diminui a velocidade pro outro poder ganhar, pra ele não, para isso sem eu pedir nada, sem eu falar nada, sabe? Eu deixo ele que decide, né? Ele que decide, né? Deixa pro outro não ficar triste. E às vezes ele tenta fazer com que empate os dois, e os dois ficam contentes, né? Daí teve até um dia que ele foi querer terminar empatado, só que ele sem querer colocou a última bolinha antes do amiguinho, né? E daí o amiguinho, daí eu falei, tal pessoa ganhou, né? Que foi esse menino de 7 anos, né? Daí ele, não, Zezé, empatou, né, Zezé? Ele mesmo falando pra deixar por empate, né? Eu falei, não, tá bom, empatou, né? Pro outro não ficar, só pro outro não ficar triste. Então, assim, esse de 7 anos que fez isso, eu vejo assim uma índole assim muito muito legal, um caráter muito legal, que ele já se preocupa com o outro, ele sabe que ele ganha, sabe que ele ganharia, ele é muito mais rápido, né? Ele é muito mais rápido, ele sabe, só que ele deixa assim pra, né, e quando ele vai competir com outro que é mais rápido que ele tal, ou que é do mesmo padrão, daí ele vai com tudo, tenta ganhar mesmo, né? Então, assim, eu acho muito, muito interessante isso. E esse que chora, e às vezes ele perde mesmo, principalmente quando vai com outros alunos, né? Perde, daí às vezes ele fica triste, antes ficava mais, agora tá diminuindo um pouco. Mas aí a gente conversa também, né? E eu converso de maneira assim, quando o aluno fica triste, quando perde, eu converso de maneira não muito melosa, sabe? Porque senão o aluno percebe que chama muita atenção do professor fazendo isso, né? Eu já falo que eu não gostei, já deixo eu entender melhor que eu não gostei de ficar, né, triste e tal. Tem uma outra aluna de outra turma que também, ela fica muito triste. Ela fica muito triste quando perde, principalmente quando perde pra irmã, tem uma irmã gêmea, e ela quando perde pra irmã gêmea, ela fica muito triste. Ela fica e quer chorar e tal, só que eu já chego, já falo, não vai chorar não, pode ir lá, às vezes ela quer sair da aula e eu falo pra ela entrar, não deixo sair, e daí ela não quer chorar perto da mãe, mas não quer chorar perto de mim, né? Daí ela fala, não tô chorando não, Cecê. E tem 6 aninhos, 5 ou 6, acho que 5, não sei, 5 aninhos, é um barato. Mas assim, as crianças têm que aprender que mesmo que a criança ela pode ficar triste quando perde, né? Mas ela tem que entender que não é o fim do mundo, né? Não é o fim, já tive casos muito piores, né? De alunos que ficavam extremamente, choravam de berrar, de chorar e mudaram, conseguiram mudar bastante, né? Então, assim, o aluno ele tem que aprender que ele perde e ele ganha. Mas o que eu quis chamar a atenção para esse vídeo não é nem isso, é a questão da linha de caráter de um aluno que você já com 6 anos já percebe essa linha de índole que ele tem, né? De tipo assim, não vou, eu sei que eu ganho dele, mas deixa ele ganhar, né? Deixa ele ganhar. Então isso eu acho muito interessante, pessoal. É bem legal, bem interessante a gente ver isso nas crianças, né? O que acontece com as crianças. E tem aluno que nem liga, né? Que nem liga, quer ganhar mesmo, né? Às vezes quando vai um bem melhor contra um bem mais fraquinho, ele quer ganhar mesmo, tá nem aí, tá tudo bem, né? Não é que tem uma índole ruim, nada, isso é o natural até nessa idade, né? Mas alguns pontos já vê que já se destacam por essa parte, né? Bom, quis trazer esse vídeo hoje. Diz aí o que vocês acharam, deixa aqui ideias para vídeos, tá ok? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais.